Meus queridos irmãos e irmãs, queridos jovens, queridas crianças, acolhemos o Danilo, que veio aqui animar a nossa missa e também animar o encontro que começou ontem. Na verdade, os jovens que participaram da jornada e outros jovens convidados estão reproduzindo um pouco a Jornada Mundial da Juventude. Um ano já, que eles partiram para a jornada e reproduziram, com oração, e não estão em Copacabana, mas dormiram aí no salão para reproduzir a praia de Copacabana. Uma pequena diferença, pequenina, mas enfim, eles estão reproduzindo com o que temos aqui, e agradecendo a Deus hoje na missa esse momento tão forte que foi a Jornada Mundial da Juventude. Já estão se preparando. Alguns certamente irão para a Polônia, lá na terra de João Paulo II, do Santo, João Paulo II, daqui a 2 anos, É isso. Então, domingo passado, vocês se lembram, Jesus falou da parábola do semeador, lembra? O semeador que lança, e nem toda semente produz frutos. E nós falávamos que nós temos que aprender a lidar com o sucesso e com o fracasso. Assim é a vida. Mesmo a semente que cai em terra boa, Jesus dizia, umas produzem 100%, outras 60%, outras 30%. Além de aprender a lidar com o sucesso e fracasso, hoje Jesus, mais uma vez, é muito pontual. Está nos ensinando a conviver com o mal, não a aceitar o mal. Atenção, a conviver com o mal. Mesmo a semente que cai em terra boa, agora Jesus fala, vem o inimigo ainda e semeia o joio. Impressionante a sabedoria de Jesus. Por isso, ele era Deus. Como Jesus consegue explicar o mistério da vida, o mistério do mal. A nossa vida está aí nessa parábola, na parábola do domingo passado, Então, por isso a palavra de Deus ilumina, é lâmpada, é sabedoria para a nossa vida, como a palavra é atual. Então vejam, queridos irmãos e irmãs, vamos pensar na questão do joio. De onde veio o joio? É o mal que está presente no mundo e em nós também. Quando a gente fala em joio, não podemos pensar só no joio que está fora de nós, mas todos nós somos um pouco de trigo e um pouco de joio. Ninguém é só trigo e ninguém é só joio. Essa é uma verdade. Infeliz daquele que pensa que é só trigo, ou infeliz daquele que diz que o outro é só joio. E atenção, porque o trigo pode virar joio e o joio pode virar trigo. Na lógica de Deus, sim. Na natureza, não. Mas na lógica de Deus, sim. Quantas pessoas mudam? Ou para melhor ou para pior. Então, a questão primeira dessa parábola é saber de onde veio o joio. Eu não sei, ninguém sabe. Porque é a questão do mal. Muitos filósofos e teólogos por milênios se debruçaram sobre a questão do mal, e nós não temos uma resposta fechada sobre esse tema, O fato é que o mal está presente no mundo, mas a outra verdade que aparece é que o mal não procede de Deus. De Deus não pode proceder o mal, só a boa semente, só o trigo. O mal foi lançado, foi semeado pelo inimigo, pelo maligno, mas não veio de Deus. Então Deus não quer o mal, não aceita o mal, e dele não vem o mal. O mal vem do mau uso da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, da nossa desobediência. O fato é que o mal entrou no mundo. Então, se o mal está no mundo, não cabe a nós julgarmos, mas cabe a nós lutarmos para diminuir a força do mal. E como é que a gente diminui a força do mal? Fazendo o bem.
São Paulo já dizia: vencer o mal com o bem. E uma definição filosófica do mal é a seguinte: o mal é a privação de um bem devido. Quando eu deixo de fazer o bem, o mal ganha espaço. Quando eu deixo de semear o trigo, o joio ganha espaço. E não adianta a gente ficar se lamentando, Pedro. Nós precisamos combater o mal com o bem. E o mal que está dentro de nós e fora de nós. O joio não está só fora, está dentro. E hoje, gente, mais do que no tempo de Jesus, o joio se confunde muito com o trigo. A nossa equipe de liturgia, sabiamente, preparou aqui, depois vocês poderão olhar, tem uma foto bem grande aqui, do joio e do trigo. E a gente percebe que é muito difícil distinguir o joio do trigo. São bem semelhantes. Por isso Jesus sabiamente disse: esperem a colheita, para não cometerem equívocos. Então, atenção, no tempo de Jesus, as coisas eram mais claras. As pessoas sabiam com mais clareza o que era certo, o que era errado, o que era o bem, o que era o mal. Hoje, gente, nesse mundo marcado pelo relativismo, pelo subjetivismo, o bem se confunde com o mal e o mal com o bem. Aquilo que é bem para um é mal para o outro, aquilo que é mal para o outro é bem para o outro. Não é assim? Então, hoje não temos mais tanta clareza do que é joio, do que é trigo. Se no tempo de Jesus já era difícil distinguir, hoje muito mais. Para alguns a honestidade é um bem, para outros é um mal. Para que ser honesto? Não seja tonto, faça como os outros. Não é assim? Para alguns vir a missa é um bem, para outros, coisa chata, você vai acordar de manhã nesse frio, é um mal. Então vejam, diante desse relativismo, o que é o bem, o que é o mal, o que é joio, o que é trigo. E aí vem a segunda leitura. Ainda bem que o Espírito Santo vem em nosso auxílio, em auxílio da nossa fraqueza, para nos ajudar a discernir o que é o bem e o que é o mal. Nós precisamos da assistência do Espírito Santo nesse processo de discernimento do que é certo, do que é errado, do que é joio, do que é trigo. E sem essa assistência do Espírito Santo a gente se confunde facilmente. Hoje, muito mais do que antes. Há tantas opiniões divergentes, tantos posicionamentos. Onde está a verdade? Onde está o trigo? Então vejam, é muito interessante isso. Jesus, ao contar essa parábola, ele também nos ensina a cautela. Devemos ter cautela, devemos ter paciência. E uma outra palavrinha-chave hoje é o discernimento. O que é discernimento? É separar para poder escolher. Porque as coisas estão todas misturadas. Discernimento é essa capacidade de separar, e aí você tem clareza e pode escolher. Só que falar em paciência, em cautela e discernimento hoje é muito difícil. Por quê? No mundo da ciência e da tecnologia, da velocidade, as pessoas não gastam mais tempo para discernir. As pessoas querem resolver logo, uma resposta pronta, imediata, para ontem, para agora, amanhã não pode. Então vejam aí, por isso os atropelos da vida, por isso que nós tomamos decisões precipitadas, soluções precipitadas. E quando Jesus contou esta parábola, vejam, quando constataram que havia joio, os empregados já falaram assim para o Senhor: o Senhor quer que nós arranquemos o joio? Parece que a gente quer resolver tudo, como se tivéssemos condições para. E o que o Senhor diz? Esperem a colheita. Gente, nós vamos ter que esperar a colheita. Enquanto a colheita não chegar, nós vamos ter que conviver com o joio que está em nós e fora de nós, até o último instante. Duvido que alguém vai chegar na hora da morte sem nenhum pouquinho de joio. Vai ser difícil,
Até a hora da morte a gente vai estar combatendo contra o joio. E tira, aparece, põe, volta. É a vida, isso é a vida, gente. Vejam como a palavra de Deus é interessante. Tem que esperar a colheita. Chega de precipitação, de desespero. Vamos dar a nossa contribuição para diminuir a presença do joio com o bem que nós fazemos. Mas nós não vamos eliminar o joio. Porque alguns dizem, tem tanto mal no mundo, então não tem mais jeito. Aí vem o desânimo, o pessimismo. Por isso Jesus fala também das sementes de mostarda, aquela sementinha pequenina, que depois vira um grande arbusto. O bem que nós fazemos, por menor que seja, ele faz a diferença. O bem que nós fazemos é aquele pouquinho de fermento na farinha, que fermenta toda a massa. Então, nós não podemos cair no desânimo. Não aceitamos o joio, mas temos que conviver com ele, porque podemos cometer injustiça, precipitações, soluções precipitadas. E é interessante que nessa foto aparece muito bem, né? A Neuza estava falando com a Edna falando comigo, enfim. Se vocês perceberem, o joio ele cresce para cima, né? Já o trigo ele se curva quando ele está maduro. A humildade, né? Ele se curva para lançar a semente. O joio ele pensa, ele quer o espaço para ele, né? A diferença, né? Então ser trigo é se curvar, é servir, é fazer o bem. É aí que nós vencemos o mal. Então precisamos dessa sabedoria que vem do alto. E a primeira leitura também diz isso, que Deus cuida de tudo. Deus se ocupa de todas as coisas. Mas Deus é paciente. Deus é paciente. Deus sabe esperar o tempo de cada um. Deus é misericórdia. Deus concede o perdão aos pecadores, está na primeira leitura. Então o joio também pode ser beneficiado pelo perdão de Deus e pode virar trigo. Ninguém é totalmente mau, nem totalmente bom. Só Deus é totalmente bom e dele não procede o mal. Então vejam, nós precisamos da assistência do Espírito Santo para termos cautela, paciência, discernimento, saber esperar a colheita, não julgar, não precipitar as coisas, né? Ter a sabedoria de Deus, que é paciente, que é teimoso conosco. Ele sabe esperar o tempo certo, e o tempo da colheita compete a Deus. Só Deus conhece o ser humano por dentro. Só Ele vai poder separar o joio do trigo, sem cometer injustiças. Nós cometemos injustiças, mas Deus não. Deus conhece o ser humano por dentro. Então vejam, vamos agradecer a Deus, queridos irmãos e irmãs, essa palavra que o Senhor nos dirige hoje. Vamos fazer o bem, não obstante a presença do mal no mundo. Vejam, durante a semana, um avião abatido, o conflito entre judeus e muçulmanos, né? Quanta violência, o mal presente no mundo, nas relações. Mas a gente não pode deixar de semear o trigo. E vamos ter que conviver com isso sem perder a esperança. Aqui está a chave. Sem perder a esperança. A esperança de que o bem vence o mal e que nós vencemos o mal com o bem. Essa é a esperança cristã. Se nós perdemos isso, aí cai tudo por terra. Peçamos ao Senhor essa esperança. E sigamos semeando bem e lutando contra o joio que está em nós e que também está fora de nós, até a colheita definitiva. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.